Olá, estudante. Olá, Dani. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar os textos jornalísticos. Lá você já recebeu o seu PET 2, então lá na semana 1 você vai fazer atividades, desenvolver atividades sobre textos jornalísticos. Então aqui nós temos a habilidade trabalhada nessa aula. E neste bimestre, nós teremos hoje a aula de textos jornalísticos. Então, nós vamos ver o que são textos jornalísticos, onde eles são veiculados, onde eles são encontrados. Depois, vamos trabalhar sobre o gênero textual charge. Então, nós vamos ter uma aula inteirinha sobre charge, qual é a sua característica, qual é a intenção desse gênero charge. Depois, entrevista. Divulgação científica, o gênero textual notícia com todos os seus elementos e com a sua estrutura, o cartaz publicitário e linguagem verbal e não verbal. Então, todos esses temas, todos esses assuntos estão aí no seu PET 2. Então, as aulas, elas são para dar suporte para que você consiga resolver todas as atividades com bastante tranquilidade e com mais facilidade. Perfeito? Então, vou dar uma sugestão. Um caderno na mão, um lápis e anote tudo que você tiver dúvida para perguntar ao seu professor, para pesquisar depois e anote também tudo que você achar de importante. Ok? Então, vamos lá. Se você assistir a aula até o final, eu tenho certeza que você será capaz de identificar o que é um texto jornalístico, perceber as características desse texto jornalístico, porque todo texto tem um objetivo, todo texto tem uma intenção. Para que ele foi escrito? Para quem? Você vai reconhecer a estrutura do texto deste gênero e aprender o passo a passo para desenvolver esse texto. Viu que legal? Preparado? Então vamos lá. Então, mas o que é um texto jornalístico, professora? O nome já indica, né? Jornalístico. Você já pegou um jornal impresso e abriu? O jornal impresso, ele é cheio de textos. São vários textos. Esses textos são chamados de matéria. Então, matéria não é um gênero textual. Matéria são os textos. E lá tem uma variedade de textos. Às vezes a pessoa gosta mais de esporte, a pessoa gosta mais de cultura, abre um jornal e lê o que gosta. Então, os textos jornalísticos são todos os textos veiculados, quer dizer, todos os textos que estão, lógico, nos jornais impressos, que estão nas revistas, nós temos uma variedade de revistas, e hoje na internet, né? Porque antes era quase que era só o jornal, então todo mundo lia um jornal. E hoje bem menos. Por quê? Porque nós lemos tudo na internet, nós achamos mais fácil, não é isso? E na televisão nós temos os textos jornalísticos e até no rádio. Então, nos meios de comunicação de massa, nós encontramos os textos jornalísticos. Mas qual é o objetivo desses textos? Para que eles são escritos? Qual a intenção? Então, o objetivo de um texto jornalístico, olha só, se ele está no jornal, na televisão, na internet, o objetivo de um texto jornalístico é comunicar, é informar. O objetivo principal de um texto jornalístico é informar. Ok aí, aluno? Tranquilo? Então é isso aí. Os textos jornalísticos, eles possuem o intuito de comunicar, de informar algo, alguma coisa a alguém.
Então, para que um texto jornalístico atinja o seu objetivo, que qual é o objetivo que eu acabei de falar? O objetivo de informar, de comunicar. Então, para que ele atinja esse objetivo, ele precisa oferecer informações verdadeiras, informações confiáveis, informações que podem ser comprovadas. Informar de forma clara, olha só que importante, de forma clara, de forma objetiva. Espera aí. Então, olha aqui. De forma clara, sem ambiguidade. E o que é ambiguidade? Duplo sentido. É aquela palavra que eu interpreto de uma maneira e você de outra. Então, num texto jornalístico, não deve ter. Para quê? Para que os leitores compreendam com facilidade as informações transmitidas. Então, isso é muito importante. Ele deve ser escrito de forma imparcial, porque quando é um texto para informar, quem escreve tem que ser imparcial. O texto é um texto objetivo. Então, o autor deve preocupar com fatos, para que o leitor forme a sua própria opinião. Então, não tem a opinião de quem está escrevendo, não tem a subjetividade, não usa o pronome eu. Ser organizado e conciso e deve ter um único tema, um único assunto. Geralmente, um texto jornalístico, ele responde as perguntas. O que aconteceu? Como aconteceu? Com quem? Onde aconteceu? Como aconteceu? Essas perguntas são comuns lá na notícia. A notícia é o texto jornalístico mais importante. E lá na introdução, quando você vai ler uma notícia, todas essas perguntas, elas são respondidas. E aí, você vai ver se quer ler toda a notícia ou se já está satisfeito. Então, geralmente, no início, no primeiro parágrafo, responde todas essas perguntas. Onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E agora a linguagem. Para cada texto tem uma linguagem. Como é a linguagem jornalística? Ela é formal? Ela é informal? Como pode ser escrito esse texto? Então, a linguagem jornalística é em prosa. Lembra o que é um texto em prosa? Nós temos um texto que pode ser escrito em prosa ou em verso. Em prosa é aquele que começa no início da linha e vai até o final da linha. É um texto escrito em parágrafos. Então, a linguagem jornalística, ela é em prosa e ela deve ser clara, simples, imparcial e objetiva. Então, o que é ser clara? É uma linguagem que o leitor, ele vai ler uma notícia, por exemplo. Ele começa a ler a notícia e ele entende. Ele não precisa ficar olhando a todo momento o significado daquela palavra. Ela é clara, é simples, tem a imparcialidade e ela é objetiva. Objetiva quer dizer que ela não pode ser subjetiva. Para que isso? Porque assim o receptor, ele vai entender as informações que estão ali naquele texto jornalístico. Nós temos vários tipos de textos. Como eu falei, um texto, um jornal, ele é repleto de textos, vários textos. Então, nós temos vários diferentes tipos de texto. Para cada texto tem suas características e estilos próprios. Então, para você, mas para que, professora? Para que eu preciso conhecer cada tipo de texto? Legal. Se você está aí com essa dúvida,
Ótimo, vou responder agora. Porque a partir do momento que você sabe que tipo de texto é aquele e sabe qual o objetivo do texto, fica muito mais fácil para você analisá-lo, para você compreendê-lo, para você identificá-lo. Então, fica muito mais fácil você saber as características do texto para resolver todas essas questões que estão aí no seu PET. Perfeito? Então, vamos lá. Então, como eu falei, nós temos vários tipos de textos jornalísticos. Nós temos as reportagens, as crônicas, as entrevistas, o editorial, os artigos, as charges, as cartas do leitor, as resenhas e as notícias. Durante a sua vida escolar, você vai trabalhar todos esses gêneros textuais. Só nesse bimestre, o que eu falei? Nós vamos trabalhar as charges, nós vamos trabalhar as notícias, nós vamos trabalhar as entrevistas. Então, cada um desses textos possui as suas características próprias. Isso é muito importante. Então, agora nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. A notícia. A notícia, eu já até falei que lá no primeiro parágrafo sempre responde o que, quem, quando, onde, por quê. Não é isso? Então, a notícia é um texto. O que é a notícia? É um texto curto que tem o objetivo de informar sobre um acontecimento. É assim, aconteceu, virou notícia. Não é isso? Então, aconteceu um acidente ou qualquer coisa de bom ou de ruim. Aconteceu, virou notícia. Então, é atual. É tudo que acontece, vira notícia. Informa, comunica aos leitores. Depois nós temos a reportagem. A notícia é o texto jornalístico principal. É a notícia. Depois vem a reportagem, isso eu acho, né? Depois vem a reportagem. E o que é a reportagem? A reportagem é uma notícia, mas é uma notícia mais aprofundada, mais detalhada. Ela pode ter até a fala dos envolvidos. Quem está escrevendo, o jornalista ali, ele pode ouvir as partes que estavam envolvidos naquele fato, naquele acontecimento e colocar na reportagem. Então, olha a diferença. A notícia aconteceu, virou notícia. A reportagem não, virou notícia, depois ela vira reportagem. Então, é uma notícia mais aprofundada. O editorial, importantíssimo. O que é o editorial? Ele expõe o posicionamento do jornal. Olha só, nós vamos ver aqui o artigo de opinião. O artigo de opinião parece um pouquinho com o editorial. A diferença é que o editorial coloca o posicionamento, quer dizer, a opinião do jornal. Agora, o artigo de opinião, opinião, apresenta uma análise pessoal, uma análise de quem está escrevendo. Essa é a diferença. Claro, nessa opinião sobre o tema da atualidade ou um tema polêmico. Depois nós temos a crônica. A crônica é uma delícia, né? É um texto leve, é um texto que retrata o cotidiano. Então lá no jornal tem os cronistas, então eles brincam com as palavras, eles escrevem um texto gostoso sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada notícia, sobre aquele determinado acontecimento, mas é de forma leve e despretensiosa. Ele usa palavras mais leves para escrever esse texto. Temos a resenha, né? Lá, às vezes, um jornal, a hora que você lê, geralmente as resenhas estão lá na parte de cultura. Por quê? O que é uma resenha? Uma resenha é você fazer uma análise. O resenhista, ele faz uma análise de um livro, de uma obra, de um teatro, né? Então, de vários... aconteceu lá, teve um espetáculo, então ele faz
uma resenha crítica. Quer dizer, ele dá a sua opinião. A entrevista é super legal, né? E é diferente, porque entrevista tem que ter no mínimo 2 pessoas. O entrevistado e o entrevistador, cara a cara. E será, professora, que antes tem que passar todas as perguntas para o entrevistado? Não. Então, é na hora e ele precisa responder de forma objetiva. Então, é um cara a cara. Então, é um jogo de perguntas e respostas. A charge, nós vamos ter uma aula todinha sobre a charge, né, que é muito legal. Ela usa linguagem verbal e não verbal. Também nós vamos trabalhar a linguagem verbal e não verbal numa aula todinha, eu vou explicar para você. Então, a charge, ela tem um tema atual e ela também usa o humor. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a charge. Aí, no seu PET, essa primeira semana, você vai trabalhar a notícia e a charge, ok? E temos também as cartas de leitor, que aí é aquele momento em que dá oportunidade para o leitor. É onde ele vai escrever, é onde ele coloca ali a sua opinião sobre aquele determinado fato. Nas cartas, o leitor, então, garante a participação de quem? Dos leitores. É um espaço para o leitor. É ali ele vai colocar, ele vai escrever. Então, às vezes, hoje em dia tem blogs, hoje em dia tem os jornais na internet, né? Mas sempre tem as cartas do leitor. Então, todos esses textos, eu falei um pouquinho rápido, né? Por quê? São textos, cada um com a sua característica. Eu falei isso lá, isso é importante você anotar. Cada texto tem o seu objetivo, cada texto tem os seus elementos, a sua estrutura. É importante você gravar isso aí, anotar. Mas todos eles, então olha aqui, são diferenças, né? Eles têm diferenças, mas eles têm características em comuns. Quais são essas características comuns de um texto jornalístico? A preocupação com a simplicidade, com a clareza, com exatidão e com a atualidade. Porque você vai querer ler uma notícia do ano passado? Claro que não. Você vai ler uma notícia da atualidade. E você vai ver também que na charge, o chargista, ele brinca com a atualidade, com o que está acontecendo no momento. Então, a simplicidade em escrever, a objetividade em colocar os fatos, a clareza. Então, presta atenção. Palavra que tem duplo sentido, palavra que tem ambiguidade, de jeito nenhum num texto jornalístico. Por quê? Porque eu interpreto de uma maneira e você de outra. Em um texto jornalístico, todo mundo, ao ler, precisa interpretar, compreender da mesma maneira. Então, essa preocupação o jornalista tem que ter, seja numa notícia, numa reportagem, num editorial. Mas não precisa de preocupar não, tá? Cada gênero textual desse, você verá, você vai estudar, cada um com suas estruturas. Hoje eu só apresentei para você, no geral, o que são os textos jornalísticos, o que são, como eles são usados. Então, olha aqui, para quê? Para escrever um texto jornalístico, depois de tudo que eu falei, o que o jornalista precisa? Ele precisa conhecer o que ele está escrevendo, ele precisa entender, ele precisa pesquisar. Para quê? Para ser imparcial e usar uma linguagem clara e objetiva, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Agora pega o seu PET, faça com bastante carinho, olhe as atividades. Se tem dúvida, volta nas nossas aulas, pergunte ao seu professor, pesquisa e faça com muito carinho. Um beijo no seu coração, espero que você tenha gostado, bons estudos e até a nossa próxima aula.